Bom, pessoal, começamos a segunda parte da nossa reunião online e nós vamos passar à frente agora. Vou chamar a galera do Instagram aqui. Enquanto eu estou chamando a live do Instagram, nós vamos definir ainda sarandeios que a gente ficou discutindo na primeira parte da reunião e agora nós precisamos definir sarandeios, tá? Discutir a última discussão de sarandeios e, se eu não me engano, Vanessa, fecha o microfone. Eu vou passar para o Cristiano. Cristiano, sarandeios. Fechou? Não fechou. Tá. Agora, silêncio, galera. A nossa grande dúvida é saber, isso aí eu me incluo também, de o que seria o correto, né? E eu vejo que depois a Lupe vai ajudar também, né? O problema, eu vejo desde as primeiras reuniões, eu acho que o problema nosso é um problema conceitual. Nós entendemos o que é o conceito de graciosidade. Quando eu digo nós, eu digo o movimento em si, instrutores, avaliadores, porque não adianta nós fazermos, por exemplo, um painel, ser feito o MTG, organizar um painel e dizer, não, se sarandeia dessa forma, todo mundo sabe como que é o sarandeio. Só que eu acredito que eles têm que trabalhar o conceito de sarandeio. O que é o conceito de sarandeio? Porque existem várias formas de fazer, como nós vimos conversando antes, várias formas de fazer que é considerado certo. Se eu pego, por exemplo, se nós tivermos o conceito de sarandeio bem firme na nossa cabeça, eu vou pegar um grupo que está trajado primitivo e vou saber fazer o sarandeio dentro daquela característica, como vou pegar um estanceiro e fazer o sarandeio dentro daquela característica. Mas nós temos que trabalhar o conceito de sarandeio, de graciosidade e assim por diante. Eu acho que é isso. Só antes de eu desistir, eu tô para ir lá pro Bruno, não sei se vou ir, mas enfim, para ir, eu vou passar lá para conhecer Panambi e Juí. Eu vou passar lá para conhecer o seu Pedro Darcy. Tá? Eu vou entrar em contato com ele, vou passar lá para conhecer ele, tá? Mas a minha contribuição era isso. Beleza. Manuel, tu tinha alguma coisa para colocar, Manuel? No outro vídeo a gente foi comentado sobre de que forma que poderia ser usado os passos nos sarandeios das prendas, tendo em vista a pilcha que a prenda estaria usando naquele momento. O meu pensamento, claro que não é, deixo junto com os companheiros aqui, com os amigos, para ver se está correto ou não, independente da pilcha, tem uma história daquela dança que vai estar representando e também o ciclo, as características do ciclo coreográfico. Não quer dizer que uma prenda de pé no chão pode sair pulando e uma que está distanceiro está mais enrijecida. Cuidado com a apresentação de cada grupo, né? E ver o que está querendo mostrar naquele momento com aqueles movimentos propostos. Mas não descuidar, que não querer, não levar por regra que uma prenda de pé no chão tem que estar toda hora pulando, saracoteando, e uma prenda distanceiro ao contrário. Acho que as duas podem ter um meio termo dentro de cada dança, de cada ciclo, e aí sim a gente pode chegar a um denominador comum. Era mais ou menos isso. Perfeito. Lupe? A Lupe? Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Tá. Eu acredito assim, que primeiro nós temos que lembrar que nós estamos representando a nossa cultura, representando uma época, uma geração e principalmente o comportamento daquela geração, o comportamento das mulheres daquela época. Então, a gente não pode simplesmente coreografar um sarandeio, né, movimentos corporais da prenda, porque, ao meu ver, a prenda não se expressava corporalmente, e sim ela falava com a sua saia, e aí já entra um conjunto de braço, punho, meneios de saia, porque eu mexer a saia não quer dizer que eu esteja sarandeando. Eu posso movimentar a minha saia e não sarandear. Então, assim como o peão com a sua habilidade se demonstra no sapateio, a prenda também vai utilizar essa saia para essa conversa. Mas a saia não mexe ombro, não mexe quadril, isso aí não faz parte da nossa cultura. A expressividade, ela tem que estar linkada ao momento daquela dança, ao comportamento daquelas mulheres naquela geração. E também a mulher que vai desenvolver esse trabalho de movimento, ela tem que se conhecer.
Eu não posso querer que uma prenda mirim dance da mesma forma que uma juvenil ou então que uma adulta. E uma veterana. Eu pergunto para vocês, uma pessoa, uma mulher que começou a dançar ontem, por exemplo, eu quero fazer parte de um grupo, vai dançar num grupo veterano, ela não vai ter a mesma disponibilidade corporal que uma adulta que já dança há 10 anos. Então, nós temos que preparar essa mulher, fazer com que ela se conheça, que ela saiba como trabalhar um punho, porque tudo isso vai fazendo com que motive, expressive mais a sua graciosidade. Porque toda prenda tem isso intrínseco em si. É a mulher, é feminilidade. Só que a gente tem que buscar isso em cada prenda. Eu não posso querer que a prenda A desenvolva da mesma forma que a prenda B. Por isso, cuidado, instrutores. O sarandeio coreografado, ele pode ser lindo numa prenda, extremamente agressivo, brusco e feio na outra. Então, nós temos que ter essa sensibilidade, fazendo com que a prenda se conheça também sobre geração coreográfica e comportamento e saiba o que é um meneio de saia, o que é um movimento de punho suave, gracioso, e não simplesmente um movimentar de saia dentro da coreografia proposta pelo instrutor. Show de bola, Lupe. Eu ainda não estou convencido, sabe, galera? Eu ainda estou viva todas as gurias, mas não achei assim um denominador. Eu acho que algumas não se convenceram, até para os seus estilos e diferenças de região. Então, eu vou abrir para as meninas que ainda queiram se manifestar. Meninas. Meninas, depois eu volto nos guris. Posso falar, Tony? Menina, vai nessa. Eu acredito que a conclusão que a gente chega é que, independente, claro, do estilo, nós temos que ser graciosas, delicadas, né? Eu só acredito e tenho fé de que dentro do concurso a gente consiga executar tanto com uma pilcha, uma proposta primitiva, quanto com uma proposta de charqueador, enfim, a gente consiga ter a avaliação, o mesmo peso de avaliação. Se a prenda primitiva está fazendo brusco, beleza, vai tomar um desconto. Se a prenda charqueadora não está fazendo nada, está rígida, beleza, vai tomar um desconto. Eu acredito e tenho fé de que isso volte a ser assim, pois teve uma época que já foi assim. As avaliações eram de acordo com o que o grupo fazia no momento, independente de nome, independente de estilo. O que o grupo fazia naquele momento é que era avaliado. Então, resumindo, eu acredito que, independente do estilo, nós temos que ser delicadas. Perfeito, Amanda. Mais uma para as gurias, depois eu vou largar para o Jonathan, hein? E o Jonathan incendeia de novo. Tony, eu fui complementada agora pela Amanda, porque eu acho que a grande questão também, às vezes, eu acho que concordo com o Cristiano, que é falta de conceito, porque a forma de fazer, obviamente, ela é super importante, só que quando eu estava lendo lá no início, quando eu comecei a falar de sarandeio lendo no manual, o que a Lupe colocou é uma das primeiras coisas que diz ali no manual, é que o sarandeio tem que ser feito de acordo com a possibilidade e individualidade das prendas. Não adianta eu fazer algo muito aquém ao que elas podem e também nem muito superior a ponto de elas não conseguirem executar. E o ponto que a Amanda tocou não é só numa questão de estilo, como o Manuca ainda falou há pouco, não é a questão do traje ser superior ou sobrepor a dança, ao ciclo, ou enfim. É a questão do não se esconder atrás de uma pilcha e, como o Nicoloso também colocou, não se esconder atrás da harmonia para não fazer. Tem grupos excelentes com maravilhosas bailarinas que dançam com o braço enrijecido, parado ao lado do corpo, não sarandeiam para não perderem a harmonia. E assim como tem grupos que usam da desculpa de ser muito expressiva e chutam o pau da barraca na harmonia, fazem qualquer coisa. Enfim, a questão é conceitual, como o Cristiano colocou.
Não se esconder atrás da harmonia, atrás de uma pilcha, para não sarandear. O que a gente mais vê são grupos não sarandeando, pecando para o exagero, ao céu ou à terra, e não é 8 nem 80. Parei. Ainda em Sarandeios. Tony. Vanessa, pode falar. Menina, vai nessa. Oi, viu? A que ponto eu prevaleço na linha paixão, mas eu trabalho e avalio alguns rodeios da linha Odenarte, e o que me chama atenção às vezes é a que ponto prevalece essa diferença, né, de postura das duas prendas, e o que me chama atenção também é a que ponto que se limita o movimento das prendas em ambas as linhas. Porque eu fui trabalhar um grupo e o que me pediram é que a prenda não podia se movimentar muito. Agora eu pergunto para vocês que trabalham mais tempo dentro dessa linha Odenarte, porque às vezes eu não vejo o movimento das prendas, eu vejo expressão facial, vejo tudo, mas eu não vejo o movimento que elas estão fazendo com os pés, por conta daquele quadradinho, daquele espaço limitado delas não poderem exercer esse passo, sabe? Esse espaço um pouco maior. Perfeito, Vanessa. Eu não, na verdade, assim, vou colocar novamente, né? Nós não estamos nos colocando como avaliadores e estamos colocando assim uma reunião de discussão. O que vale como argumento? O pensamento de cada um, como sempre, claro que a gente vai ter que concluir, né? E também as obras. Então, para a gente concluir, a gente vai voltar na obra, com certeza é isso, tá? Só vou abrir para outra menina que queira falar antes do Jonathan. Tem mais alguma? Não? Jonathan, o que salva é o cabelo, né? A barba, porque senão a gente achava que era uma menina também. Sacaneou, hein, Cristiano? Vai, Jonathan, tá aberto. Valeu, Cristiano. Valeu. Nem vou falar da boina que tu estava antes ali, gaúcha, por demais. Bueno, eu acredito que a gente tem que estar claro na nossa mente que a gente está fazendo uma projeção folclórica. E quando a gente apresenta o grupo na sala, nós estamos... O que é a projeção folclórica? A gente está projetando uma época que se viveu, né? Então, e hoje eu volto a insistir na questão da pilcha que nos dá uma referência, vamos usar elas, uma referência sobre épocas que existiram no Rio Grande do Sul. Então, nós pegamos lá épocas e uma parcela da sociedade. Então, por exemplo, tu vai pegar, por exemplo, na Casa Grande, a mulher requintada sarandeando, vamos nos remeter naquela época, 1750. E tu comparar com a mulher do peão, né? A mulher das vacarias, né? Onde ela dançava de pé no chão, ela não tinha todo o requinte. Então, eu pergunto aos senhores e coloco um pensamento meu. As duas estariam se movimentando corporalmente em um sarandeio iguais ou diferentes? Então, eu na minha cabeça, no meu pensamento, por exemplo, assim, a sociedade identifica o movimento da prenda, do peão, né? Então, quando a gente pega lá, por exemplo, a mulher estanceira, eu acredito que ela não perdendo a delicadeza, ela é, com certeza, diferente da mulher que sarandeia de pés no chão. Mas uma coisa eu concordo com todos os colegas que estão falando, a delicadeza tem que prevalecer no processo todo. Eu acredito que houve, no decorrer do processo, uma facilitação. Por exemplo, assim, as pessoas... É mais fácil, por exemplo, a gente definir como que deve ser um sarandeio e esquecer as épocas onde cada mulher viveu. Então, isso é mais fácil, penso eu, de se fazer. Então, é mais difícil tu poder identificar um estanceiro dançando, tá delicada, tá bonito, tá de acordo à época. E você olhar um primitivo dançando e você, não, tá de acordo, a mulher tá de pé no chão, todos esses pontos que vêm ao encontro dos movimentos. E outra questão também, a gente tem que cuidar muito, pelo menos eu tento cuidar muito, que as categorias, a gente falou um pouquinho no início, quando a gente fala de categorias de crianças de idade também. Agora, remetendo a mirim, pré-mirim, juvenil, adulta, né, juvenil. Então, o que acontece? A gente tem que cuidar que os sarandeios, no meu ponto de vista, devem ser diferentes, porque a mulher já está desenvolvida, vamos dizer assim, a criança é a criança. Então, tem que ter um cuidado. Eu tento ter esse cuidado com as minhas invernadas, assim.
E última coisa, já falei última, mas é a última agora, a questão da ação-reação. Eu acho que isso é importante no sarandeio, porque a gente observa, por exemplo, até alguns movimentos que a gente monta, não, mas peraí, qual o sentido desse movimento da prenda? O que ela está sarandeando na frente do peão, mas e qual a intenção disso? Então, buscar isso em cada categoria e buscar principalmente essa ação-reação. Né? Tony? Fechado o microfone. Passa o Pablo, depois o Pedro. Ou o Pablo quer passar para o Pedro antes. Pode ser, pode ser. Passa para o Pedro, fecha o microfone aí, Pablo. Pedro, tá contigo. Tony, assim, ó, há mais ou menos um século atrás, quando eu sentava na mesa, e para mim, eu vi agora uma coisa interessante, aquela menina, ela é da linha do Paixão, e você é da linha do Renato, eu sou da linha do Paixão, porque quem começou tudo isso foi o Paixão, para começar, né? Então, nós todos somos da linha do Paixão. Criou-se algumas coisas ao longo das apresentações que nós fomos convencionando. Muita coisa nós convencionamos junto. E quando eu brincava, isso há um século atrás, com interpretação, que era a única coisa que você me deixava fazer, o Sandro e o Rodrigo Gil, vocês me faziam fazer isso. Então, a interpretação dela vai passar pela indumentária. De acordo com a indumentária que a moça está usando, ela representa um período, representa uma época. Em função disso, pode ser que eu esteja dizendo uma grande bobagem, mas pelo que eu pude entender, eu brincava dessa forma. Né? Daí, então, você vai ter que entender as categorias. Eu estou falando em prenda adulta, representando uma época. Aquela que foi representada uma vez no Enarte, daquele baile lá de Pelotas, porque os bailes eles saíram pela janela da Casa Grande. Nós copiamos da Casa Grande. Esses bailes saíram pela janela, as músicas que nós pegamos de lá. Então, eu sempre adotei isso. Eu entendia que a mulher e o homem, representando uma época, ela tem um tipo de comportamento. Tanto que a prenda menina vai dançar de estancieira. O juvenil também não teria que dançar de xiripá, mas hoje acho que é possível. Né? Mas assim, eu sempre cuidei isso. Eu cuidei a época em que a moça estava representando, e em função disso, o comportamento que ela deveria ter. Tony, eu acho que não só... Desculpa, Vanessa. Eu acho que é importante. A sequência é do Pablo. Ele só cedeu. Tá. Volta em ti, tá, Pablo? Tony, eu acho que, de repente, a gente precisa reavaliar algumas coisas como instrutor. A gente tem feito muita pesquisa e todo ano, quando a gente vai abrir um trabalho, a gente faz muita pesquisa em cima de entrada e saída. Né? Talvez nos falte fazer uma pesquisa mais profunda todo ano em cima de qual prenda nós vamos apresentar. Né? E aí eu tenho três perguntas que parece que a gente tem que saber responder para que a gente melhore esse trabalho das prendas, né? Que é que época a gente representa, essa prenda em qual época, qual era a classe social dessa prenda e os costumes dessa classe social. E aí, através da gente ter todo ano as respostas para essas três perguntas, eu acho que a gente vai saber trabalhar melhor nossas prendas. A gente tem que enxergar o nosso trabalho como um roteiro e não simplesmente daqui um pouco demandar muita pesquisa para entrada e saída e apenas seguir em cima dos ciclos, mas não diferenciando época e classe social. Perfeito, Pablo. Estava cortando um pouquinho no final, mas eu acho que todo mundo entendeu, né, pessoal? Todo mundo entendeu? Vanessa, está contigo. Oi, Tony. Na verdade, eu ia falar exatamente o que o Pablo falou. Antes, até, eu acho que tão importante quanto, se não mais importante, do que a época é em que eixo social que esse contexto se dá.
né? Porque as épocas, a moda, até hoje ela vai e volta. E ela se mistura muito nessa mescla assim, de momentos. Mas a classe social ela vai permanecer, né? Até tu mudar. E daí tu vai mudar os teus costumes sociais também. E isso vai influenciar o teu momento na dança. Perfeito. Tony, posso falar? Quem está pedindo, por gentileza? É a Maíra. A Maíra, desculpa. Pode sim. Conforme o Jonathan foi falando, foi me surgindo umas perguntas aqui, talvez esteja errado, talvez esteja certo. Então, quando ele comenta, conforme a prenda vai sarandear, ela tem que pensar que a gente está representando uma época, enfim. E a gente tem que pensar também assim, se era uma prenda mais religiosa, por exemplo, ela vai ser mais recatada. Talvez os movimentos que ela vai ter seriam movimentos menores. Uma prenda mais saidinha faria movimentos mais voluptuosos, né? E talvez a gente se perca um pouco quando vai montar, porque a gente pensa em fandango, sarandeio, sedução. E daí a gente pode voltar também no que foi falado ontem. Que sedução que é essa? É uma sedução de conquista amorosa ou é uma sedução de admiração da outra pessoa que está nos vendo, né? Então, são vários quesitos que a gente tem que pensar na hora de montar o sarandeio, né? Seria essa classe social, a roupa que vai estar usando, o perfil de onde essa pessoa veio, que recato que ela tem, que instrução que ela teve quando ela foi criada, né? E quem que eu quero conquistar? É o peão ou é a admiração de quem está vendo? Eu quero mostrar uma habilidade que eu tenho de mexer com a saia, assim como no sapateio. Eu quero simplesmente, conforme o meu peão sapateia, eu quero mostrar para ele que eu também sei fazer alguma habilidade. Então, seriam alguns questionamentos que a gente também acho que tem que colocar na nossa cabeça na hora de montar, né, esse sarandeio. Não sei. Show de bola, Maíra. Houveram épocas, tá, pessoal? Houveram épocas, eu só vou justificar o que o Pedro falou ali, que eu e os guris colocávamos ele na interpretação. Mas houve uma época que a gente pensava assim, se tu começasse a avaliar, tu avaliaria entrada e saída. Tu entrou numa equipe, tu vai para entrada e saída, tá? Aprende a avaliar, aprende a entender coreografia e tudo mais. Depois tu passava pela correção coreográfica, porque passando pela correção coreográfica, tu sabia como a dança era feita, tá? Depois que tu passasse pela correção coreográfica, tu iria avaliar harmonia ou correção coreográfica, tá? Quando tu chegava na interpretação, tu não tinha lido só um livro, tá? Tu tinha lido alguns livros, tá? Além disso, tu tinha que ter uma sensibilidade muito grande. Por isso que o Pedro era avaliador de interpretação. Ele é uma biblioteca ambulante, tá? Ele é compositor, ele toca, ele dança, ele canta, ele declama, ele sabe fazer charque e ele é completo na história. E ele viveu, entendeu? Tem vivência. Então, por isso nós colocávamos muito ele na interpretação. Vou pedir assim, Pri, volta no texto do manual, tá? Volta no texto descrito sobre sarandeio e vê se não está todos os itens que foram discutidos aqui. Por gentileza, volta no texto. Sim, são todos os itens. O texto do manual, ele começa falando que o sarandeio é um elemento coreográfico que tem por finalidade explorar a graça feminina. Depois ele traz que os passos do sarandeio não se limitam por esquemas ou explicações. Então, o limite do sarandeio é a própria graça da gauchinha, desenvolvendo-se livremente de acordo com as possibilidades individuais e características de cada dança, que a prenda realiza sarandeios tomadas da saia, com ambas as mãos, preferencialmente, né? No ritmo musical, geralmente em meia planta, permitindo uma movimentação, aí eu destaquei bem aqui, graciosa, delicada e expressiva das saias. Aí o que foi bem salientado aqui, com o objetivo de valorizar a funcionalidade do sarandeio, que é atrair o peão ou demonstrar satisfação de estar dançando. Então, e conclui-se assim, é importante salientar que, mesmo quando não estiverem sarandeando, as prendas em muitas danças podem movimentar as saias com graciosidade, por tratar-se de uma expressão espontânea e peculiar ao comportamento feminino. Parece-me que o livro traz tudo, mais os complementos que ela falou, tá?
o que a gente está muito preocupado é como a gente é avaliado. E, na verdade, assim, quando nós formos avaliadores, a gente não pode chegar querendo uma fórmula pronta, tá? O que a gente precisa? Ser surpreendido com aquilo que está acontecendo. E ter um mínimo conhecimento possível da cultura do Rio Grande do Sul, dos aspectos da sociabilidade do gaúcho. A pergunta foi falada assim, qual é o limite, então? O limite, o livro diz, é a graça da gauchinha, tá? Desde que ela se mantenha graciosa. Então, a gente quase conseguiu concluir quase tudo. O que a gente precisa entender é que tem que ser feminina, tem que se reportar aquela época, tá? E que o remédio e o veneno, eles só se diferenciam pela dose, tá? Tanto o remédio quanto o veneno é a mesma coisa, só que se diferencia pela dose. Eu acho que eu vou encerrar Sarandeios, até porque a gente já passou, são 22h14. Se ninguém mais... Sim. Antes de te encerrar, me diz onde é que eu consigo esse livro, porque eu estou desatualizado. Mas ele traz um resumo de tudo que tu já sabe. Na verdade, tu complementa esse livro, não te preocupa, tá? Pessoal. Tony? Sim. Tá me ouvindo? Tá. Tony, eu acho que só para finalizar também, para dar uma complementada, estão me ouvindo bem? Alô? Estamos ouvindo. Tá, estamos ouvindo. Alan. Pode falar. Não, é que eu não estava tendo retorno ali. Só para complementar também, eu acho que a gente falou de funcionalidade do sarandeio, né? E a gente também acabou esquecendo de questionar qual é a funcionalidade da saia, né? Acho que primeira funcionalidade da saia é auxiliar na dança, auxiliar nos movimentos da dança. E se arremetendo à época também, eu acho que isso se arremete à naturalidade. Isso era uma coisa tão espontânea, uma coisa tão natural. As prendas não pensavam em como pegar a saia, como movimentar a saia, né? Primeiro pensavam na funcionalidade da saia. E isso era uma coisa que acontecia, né, na dança, que a saia acabava se tornando uma extensão do braço, né? E a dança a expressão corporal e a dança em si acabava se propagando, né? Como é que eu vou dizer? Se extensionando para a saia. E eu acho que, tipo, na minha opinião, assim, eu acho que, indiferente de épocas e de trajes, prenda é prenda. Eu acho que, indiferente do traje, mesmo ela tendo um traje de estanceira ou tendo um traje de estance, de peão, né? Da classe social um pouquinho mais, eu acho que o recato da prenda é praticamente o mesmo. A única coisa que talvez ela, dependendo do ambiente que ela estava inserida, ela na hora de dançar, de se expressar, ela estar mais à vontade, né? De acordo com o que o ambiente permitia, e estar um pouco mais contida de acordo também com o ambiente. E eu acho que é isso aí. Perfeito, Gaúcho. E isso tudo respeitando a individualidade de cada pessoa, né? Tá. De cada prenda. Pessoal, vamos encerrar por hoje? Fechou? Nós chegamos às 22h17. Cara, eu fiquei até agora decorando o livro aqui para falar dos levantes, daí tu vai acabar. Não, mas tá louco. Sexta-feira. Não é. Sexta-feira. Não é nem. Sexta-feira todo não. mundo pode às 21h. Vou encerrar a gravação aqui. Obrigado para quem nos viu no vídeo, tá? Vou parar agora.